Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma corrente filosófica que se chama utilitarismo. Após esse vídeo, vamos estudar outra corrente que é o existencialismo, que é mais famoso, mas não quer dizer que o utilitarismo não seja importante. O utilitarismo foi uma doutrina ética fundada na Inglaterra, lá na Europa, por Bentham e Mill, e ela visa mais a finalidade ou a consequência de uma ação moral, e não ao modo como foi praticada. E tem uma grande frase que diz muito sobre o utilitarismo, que é assim: agir sempre de forma a produzir de bem-estar. Ok? Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, ou seja, de felicidade. Então, as ações são boas quando tendemos a promover a maior quantidade de felicidade. Então, é uma ação útil. Então, o que seria útil, aquilo que é útil, ok? Vai gerar o bem-estar à sociedade, que vai gerar, consequentemente, felicidade. Que tem que gerar um maior bem-estar para a sociedade, para a maioria. Essa doutrina, ela determina que a ética deve basear sempre em contextos práticos, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir. Isso vai contra a questão do imperativo categórico que eu disse no outro vídeo de Kant, que ele diz que há uma razão moral, há uma razão universal, e só que aqui não, o utilitarismo diz que o sujeito, ele pode escolher sim, não quer dizer que exista, vai contra isso, a razão universal que a gente tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. O sujeito pode escolher mais que gere a maior quantidade de bem-estar, ok? Aqui no utilitarismo não depende da ação, o que ele está fazendo, mas qual a consequência dessa ação, se ela vai ser positiva ou negativa. Falando um pouco sobre os dois pensadores que criaram o utilitarismo, a gente tem Bentham, então, o mesmo que criou o panóptico, que vamos estudar com Michel Foucault, ok? Bentham foi um economista, jurista e filósofo. E ele foi o primeiro a criar essa questão do utilitarismo. Ele pensou em uma doutrina visando mais as consequências, como eu falei, do que as próprias ações, porque o que importa é o resultado e não a ação. Então, significa que o agente ele deve estar sempre atento ao que vai acontecer, porque ele decide, ok? Então, o sujeito que vai decidir, então ele meio que abre portas para que o agente moral possa praticar certas ações que muitas vezes foram condenadas, como a mentira. Segundo Bentham, pode sim mentir, dependendo da finalidade. Se for uma ação positiva que vai gerar maior quantidade de bem-estar. Dependendo que não são todas as situações assim. E também não quer dizer que não esteja correto, né? Então, segundo Bentham, o cálculo dele era mais quantitativo. E proporciona a maior quantidade de bem-estar, de felicidade ao maior número de pessoas e pela maior quantidade de tempo. Então, quando necessária uma quantidade de dor para que ocorra um maior número de felicidade, deve-se reduzir ao máximo os danos positivos. Já Stuart Mill, ele pensa na questão qualitativa, ok? Para ele também acha que a quantidade é importante, mas a qualidade também é de suma importância. Porque ele diz que para mim, ele diz que o qualitativo é importante também, porque a qualidade do tipo de felicidade e dor deve ser levada também em consideração, não pode ser qualquer coisa. Isso, então, ele muda essa questão do quantitativo.
Então, é importante que beneficie o maior número de pessoas e caso seja necessário prejudicar alguém em detrimento da maioria. Os prejuízos são os menores possíveis, pois avisamos a qualidade também disso. E a teoria utilitarista é uma doutrina que é muito usada na economia e também na política, porque é uma corrente que visa mais a intenção do agente do que a própria ação, ok? Independente se for uma ação moral for boa ou ruim, porque o utilitarismo ele prega muito a questão da finalidade, da consequência do resultado do que a própria ação dita, do que a própria ação feita, ok? A característica do utilitarismo seria que sempre uma ação vai ter uma reação, se faz algo, você vai ter sim uma reação, visa o bem coletivo, contrário ao egoísmo e visa mais as consequências do que a intenção, como eu falei. E o precursor do utilitarismo, segundo Bentham e Mill, foi Epicuro, como eu falei lá nas escolas, com seu hedonismo, que é a busca do prazer e a fuga da dor. Pode ser antes do utilitarismo, nós temos Epicuro se assemelha a ele, ok? Então, esse foi o utilitarismo. É uma abordagem bem legal e fácil de se aprender, visando tudo que é útil, gera bem-estar, gera felicidade para o maior número de pessoas. Saber quem foram os precursores da criação do utilitarismo e os influenciadores para a criação dessa corrente, ok? Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo, que é o existencialismo. Valeu!